Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. Respeita o manto. Hoje eu tô com ele. Então, toda vez que tinha jogo do Flamengo, eu tava fazendo a live da ressaca. O que é a live da ressaca? Era uma live pra gente poder trocar ideia, falar sobre os jogos do Flamengo. Qual o resultado disso? Eu terminava falando sozinho, porque ninguém participava das minhas lives. Eu até tentei convidar os sobrinhos, convidar a sobrinhada para participar da live comigo, mas também não colou. Eles vivem reclamando que... Eles vivem falando que, enfim, que a gente podia ir pro YouTube, ganhar dinheiro, não sei o que lá, só que ninguém quer fazer nada. Quer ganhar dinheiro sem ter que... Não quer dizer, fazer nada... Até parece que gravar vídeo é trabalho, né? Eu não considero. Mas nem ter o trabalho de gravar um vídeo, eles não querem. E nem é gravar, que eu arrumei um esquema para fazer tudo online. Cada um na sua casa, era só ligar o celular, ficar olhando pro celular e falar merda olhando pro celular. Nem isso os desgraçados não quiseram. Mas fica reclamando que tem gente aberta ganhando dinheiro no YouTube. Mas sabe como é que é, né? É mais fácil falar mal dos outros do que tentar se esforçar para fazer alguma coisa você mesmo. Sou bom nisso. Eu sou bom em reclamar da vida. Então vamos lá, não tem mais live da ressaca. Por quê? Porque eu tô com medo de queimar outro computador fazendo isso. Por quê? Porque os computadores que eu uso não são computadores adequados para gravar vídeo, como eu tô gravando agora. Eu queimei o meu computador fazendo isso, gravando um vídeo muito complexo. Queimei o computador. Gravando, não, editando, nem lembro mais como é que foi. Eu sei que eu queimei porque eu estava fazendo vídeo. Aí me emprestaram esse, não é meu, é emprestado. Se eu queimar esse daqui, vai ficar chato pra mim, vai ficar desagradável pra mim. Então eu tô tentando gravar só vídeo simplesinho, tô gravando só agora com webcam. Aliás, a minha webcam é o meu smartphone, porque o meu setup é o setup mega pobre, eu não tenho dinheiro pra porra nenhuma, nem pra webcam nem pra uma webcam, não precisa exagerar, não precisa qualificar a webcam, nem pra uma webcam eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem pra computador, imagina pra webcam, que é supérfluo. Então vamos lá, já que não tem mais live da ressaca, a propósito, se você quiser participar, se você quiser que volte a ter live da ressaca, bota aí nos comentários. Se tiver muita gente querendo participar, dizendo que quer participar de uma live depois dos jogos do Flamengo, eu vou até pensar na ideia. Mas eu não sei se eu vou fazer, tá? Porque eu tô com medo de queimar outro computador. Bom, enquanto não tem live da ressaca, vamos pro vídeo da ressaca. Vamos falar do jogo de ontem, o Flu-Fla. Não é Fla-Flu porque o mando de jogo era do Fluminense. Então no Flu-Fla de ontem, deu merda. E assim, é chato falar, cara, porque pô, tô aqui, tô né, coberto pelo manto sagrado, e eu vou ter que falar que o Flamengo tava uma merda, jogou nada. Como dizia meu pai, jogou merda em Santo. Nossa, pior, acho que é a pior partida, não dá pra falar que é pior não. Já teve tantas partidas tão ruins do Flamengo que é difícil dizer qual é a pior. Mas ontem foi sofrível, foi triste. O Fluminense, até eu anotei aqui umas coisinhas para falar, o Fluminense sufocou o Flamengo na saída de bola. O Flamengo não conseguia sair jogando. O Flamengo não conseguia ter saída de bola. Então o Fluminense sufocou tanto o Flamengo que o Flamengo tinha que fazer ligação direta. Então, chutão para frente e tal. Aquelas coisas que nunca funcionam. Nem vou entrar no mérito, não ia discutir isso, mas não vou não, porque eu acho que ele está errando. Eu acho que se treinar isso direitinho, se usar a cabeça, dá certo. Por exemplo, vou só falar, eu não devia falar isso, mas eu vou falar porque eu não aguento. Se treinar o goleiro para chutar a bola, sempre numa mesma direção, vamos supor, olhando o campo assim de frente, né? Aqui, vamos chegar para cá, aqui de frente. Lateral direita, lateral esquerda. Treinar o seu goleiro para chutar a bola sempre para uma das duas laterais, ou direita ou esquerda, e treinar, isso tem que ser muito bem treinado, tá? Tem que conciliar isso com os jogadores. Não é para dar passe para ninguém, é para dar um chutão em direção a uma das laterais, para depois do meio de campo. E botar um cara rápido para correr. Por que eu estou falando isso? Porque ontem, por exemplo, o time do Fluminense estava empurrando o Flamengo para dentro da sua área. Se o Flamengo fizesse isso, por exemplo, pegasse o Everton Cebolinha, isso tem que ser treinado, tá? Não pode fazer de uma hora para outra, tem que treinar. E dissesse para o Santos, vamos fazer aquela jogada que a gente treinou, chuta a bola lá para a esquerda, lá para frente, para a esquerda, que o Cebolinha vai partir atrás dela e vai pegar a bola depois dos zagueiros do Fluminense e vai ficar sozinho para fazer o gol. Se fizessem isso, talvez funcionasse. Eu não sei, é difícil dizer, né? Mas vamos supor. O time do Fluminense ontem estava empurrando o Flamengo para dentro da sua área, para dentro do seu campo,
consequentemente para dentro da sua área. O Santos várias vezes pegou a bola e quebrou lá para frente, só que sem treinar, ele só estava chutando. Eu acho que ele estava tentando acertar o Pedro. Isso para mim é um erro, vai ser difícil, pouco provável que você consiga um goleiro que tem um pé tão bom assim para fazer um lançamento para acertar um jogador. É mais fácil você treinar esse mesmo goleiro para acertar uma região do campo. E aí de novo, né? Vamos aqui no meu exemplo hipotético, treina o Santos para dar uma bicuda na bola, para ir lá para a lateral esquerda, já no campo do Fluminense. E aí o Cebolinha tem que ficar numa posição em que ele não esteja impedido. Ou ele sai antes do meio de campo, ou ele fica muito atento ao último homem de marcação do Fluminense. Ele não pode estar impedido, senão isso nunca vai funcionar, claro, óbvio. Então aí o Santos dá um chutão, a bola vai atravessar o campo, por cima de todo mundo, vai cair lá na frente, na lateral esquerda, lateral direita da defesa do Fluminense, lateral esquerda do ataque do Flamengo. Lado esquerdo do ataque do Flamengo, lado direito da defesa do Fluminense. Então o Cebolinha vai partir na corrida. Ele provavelmente vai ser mais rápido, até mesmo que os laterais do Fluminense. É só um exemplo, tá, gente? Acho que nenhum técnico nunca vai tentar isso. Mas era uma saída para ontem, por exemplo, que o Flamengo estava no sufoco. Então o Cebolinha vai partir na corrida. Não precisa nem olhar para onde é que foi a bola. Por isso que tem que ser treinado. O Santos não vai tentar acertar o Cebolinha. O Cebolinha não vai tentar pegar o passe do Santos. Nada disso. O treino é chutar a bola naquela determinada direção e o jogador, o corredor, correr também naquela determinada direção. Eu assisto muito, assistia, né? Não assisto mais. Assistia muito futebol americano e é isso aí, é tudo treino. O running back, o cara que vai correr para receber a bola, ele corre sempre numa mesma direção. O quarterback, que é o que vai lançar a bola, está esperando já que o recebedor, o receiver, faça aquele movimento. Tudo isso é treinado. Se deixar para o cara fazer na hora, não dá certo, tem que ser treinado. Então, falei, não é nem para falar disso, mas é uma... Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o futebol está muito na mesmice, está todo mundo muito igual. Ninguém cria nada novo. Ninguém cria uma coisa assim mirabolante, maluca, sem sentido e que dê certo. O futebol americano tem muito isso. Os caras inventam jogadas. Então, não vou dizer que vai dar certo, que daria certo. Não, jamais saberemos, porque não tem como testar. Mas eu acho que é uma das muitas coisas que passa pela minha cabeça, que eu nunca vou ser técnico de futebol, que eu gostaria de ver alguém tentar implementar em campo. Dar um chutão para frente, para uma determinada área do campo que você imagine que vai estar despovoada, sem ninguém. Não dá tempo do goleiro chegar na bola, não dá tempo do zagueiro chegar antes do seu jogador, do seu corredor, e talvez, eventualmente, o seu corredor vai chegar na frente do zagueiro, antes do goleiro, e vai ficar sozinho com a bola e o goleiro para fazer o gol. Olha que lindo. Bom, falei, não era para falar nada disso, mas vamos seguir daqui para frente. Eu não vou editar o vídeo. Já expliquei, né? Porque o computador não é feito para isso. E eu estou com muito medo de queimar mais um computador. Então, encerrando aqui o primeiro tópico, o Fluminense sufocou o Flamengo, não deixou o Flamengo começar o jogo, o Flamengo não participou do jogo, o Flamengo ficou só se defendendo o tempo todo, porque o Fluminense sufocou a saída de bola do Flamengo e dominou o jogo do meio para frente. E acho importante aí falar uma coisa, na minha concepção de jogo, na minha concepção de futebol, parece até que eu sou técnico, parece até que eu sei do que eu estou falando, na minha concepção de futebol, você ganha ou perde o jogo, ou ganha ou deixa de ganhar, ou perde o jogo, né? Ou você ganha, ou você empata, ou você perde o jogo no meio de campo. Isso talvez não faça nenhum sentido. Você vai dizer, não, você ganha o jogo fazendo gol. É claro, óbvio, tá certo. Você perde o jogo não fazendo gol, tá certo? Então como é que resolve o jogo? No gol. Não. Quer dizer, não. Sim, você resolve, claro que você resolve o jogo fazendo gol. Mas como é que você faz para a bola entrar no gol? Essa é a questão, não tem mágica. Então, não dá para explicar muito, senão o vídeo vai ter 3 horas de duração e ninguém vai assistir. Ninguém assiste mesmo de qualquer jeito, mas tentar pelo menos fazer ele ficar mais curto, quem sabe assim, nego tem um pouco de paciência para ver esse monte de merda que eu tô falando aqui agora. Então você, na minha opinião, na minha concepção de futebol, você ganha, empata ou perde o jogo no meio de campo. E o que é que estava acontecendo com o Flamengo ontem? O Fluminense estava dominando totalmente o meio de campo. Do meio de campo para frente, o Fluminense dominava.
Os jogadores do Flamengo não conseguiam ficar com a bola. E na saída de bola do Flamengo, que é a chance que o Flamengo tinha de construir alguma coisa, o Fluminense não deixava nem o Flamengo começar o jogo. Por isso o Santos teve que quebrar várias bolas lá para frente. Então, o resultado dessa mistura de bolo aí não pode ser outra coisa que não seja um estrondoso fracasso, que foi o que aconteceu ontem. O Flamengo estava nas mãos, se fosse uma luta de boxe, o Flamengo estava nas cordas e o Fluminense era o Cassius Clay. Quem não sabe quem é Cassius Clay? É o Muhammad Ali, que brincava. Quando ele pegava um adversário mais fraco, que a maioria dos adversários eram mais fracos do que ele brincava, ele dava o queixo pro cara bater, ele dava uns soquinhos, ele brincava com o sujeito, encurralava o cara nas cordas, ficava dando tapa, enfim, fazia de tudo, humilhava mesmo o cara no ringue. E foi o que o Fluminense fez ontem. O Fluminense ontem era o Muhammad Ali e o Flamengo era, eu não sei, não vou lembrar de nenhum nome de lutador que lutou contra ele, que apanhou muito. Não dá pra comparar com o outro lutador, como é que é o nome dele? Com o Mike Tyson, porque o Mike Tyson era outro estilo. O Mike Tyson não brincava, ele passava, ele atropelava os adversários, ele arrancava a cabeça dos adversários fora. O Muhammad Ali não, ele dava show, ele dava espetáculo. De novo, falei, me perdi no assunto. Então, o Fluminense ontem fez isso com o Flamengo. O Flamengo, se fosse uma luta de boxe, o Flamengo estava nas cordas e o Fluminense estava dando com as duas mãos. Pá, 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 dava embaixo, dava do lado, dava em cima, dava nos cornos, no nariz, na orelha. O Fluminense espancou o Flamengo ontem. E isso é tão triste de ver. Eu não estou falando isso que eu estou feliz, não. Estou falando isso que eu estou puto, porque a gente tem um time bom, nós temos um bom time. Nós temos bons jogadores. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. E já faz muito tempo, muito tempo, que eu não vejo o Flamengo apresentar um bom futebol. E aí, o óbvio, né? Por quê? Se você tem bons jogadores, por que o seu time não apresenta um bom futebol? Porque o seu técnico é um bosta, é um merda. Deixa eu ver se eu já falei do que eu queria falar. Assim, que o Flamengo sufocou e tal. Aí falar dos jogadores agora, né? Eu tô falando e vou falar muito do técnico, já tenho falado muito nos meus vídeos do técnico, porque é isso que eu acho. Eu acho o Vitor Pereira um imbecil. Um cara teimoso, cabeçudo, ultrapassado, um técnico velho, apesar de ser jovem. É um velho novo. Ou um novo velho, não sei. Eu acho que ele tem essa ideia dele de que as coisas têm que ser do jeito que ele quer. As coisas têm que ser do jeito que está na cabeça dele. Ele não consegue trabalhar o jogo, fazer o jogo de acordo com o que o jogo se apresenta. Eu acho que isso é... Se o técnico... É difícil, sabe? Porque é muita coisa para falar e eu quero ser rápido e não consigo. Assim, ser técnico como o Vitor Pereira gosta de ser, é fácil, qualquer um é. Qualquer um que tenha um curso de técnico consegue ser um técnico igual o Vitor Pereira. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele quer os melhores jogadores, jogadores que tenham velocidade, habilidade, intensidade, como ele gosta de falar. E aí ele pega só gente boa, só jogador bom, aí fica fácil de você arrumar um esquema tático. Qualquer esquema tático que você, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse de novo Bruno Henrique, Gabigol... Gabigol, quer dizer, naquela fase lá de 2019, tá? Todo mundo voando daquele jeito. Eu não me lembro quem é que jogava pela direita, mas eu acho que era aquele lateral chileno, se não me falha a memória, que nem era tão bom assim. Enfim, o time do Flamengo era muito bom. E assim fica muito fácil você arrumar um esquema tático quando você tem um monte de jogador muito bom que corre muito. Aí fica fácil. Então, eu acho o Vitor Pereira fraco por causa disso. Como acho fraco vários técnicos famosos que tem por aí. Porque os caras são bons quando pega time bom. Eu quero ver o cara ser bom quando pega time merda. Que nem é o caso do Flamengo. Nem é o caso do Flamengo. Mas o Flamengo estava numa fase ruim. E o Vitor Pereira não conseguiu tirar o melhor dos jogadores. Então ele é um técnico, na minha opinião, muito fraco. Nem vou dizer que ele devia ter sido contratado. Na minha opinião, não devia ter sido contratado. Porque nós vimos o que ele fez no Corinthians. E eu não achei que ele fez um bom trabalho no Corinthians. Então ele nem era para ter vindo para o Flamengo. Já que veio, começou a dar merda, manda logo ele embora. Ah, não pode, que tem que esperar o trabalho dar resultado. Mas, gente, do jeito que começou, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, voltando a falar dos jogadores. Estou falando muito do técnico, e eu realmente acho ele um técnico fraco, como eu já acabei de explicar, mas também eu acho que tem jogador no Flamengo que está vivendo do nome, está jogando pelo nome. Não vou falar o nome de ninguém, se eu aguentar. Se eu aguentar segurar a minha língua ferina, venenosa, eu não vou falar o nome de ninguém, mas tem jogador no Flamengo que está vivendo ainda a ilusão de 2019. O cara tá achando que ele ainda tá jogando naquele time que botava qualquer time na roda. O Flamengo,
qualquer jogo do Flamengo, a gente, não vou dizer que sabia que ia ganhar, não é isso, mas sabia que ia ter um bom jogo. Sabíamos em 2019 que o Flamengo ia apresentar um bom futebol. Então tem jogador do Flamengo que está achando que ainda está em 2019. Mas assim, só na cabeça, porque no pé, correndo, jogando, não tá. De novo, eu não quero falar o nome de... Tá difícil de não falar o nome de ninguém. Eu não quero falar o nome de ninguém. Mas tem jogador que tá assim. Que tá dando toque de classe, quer dar chapéu, quer dar toquinho de calcanhar, quer fazer bonito. Tá esquecendo que a gente está perdendo tudo que a gente está disputando. Nós perdemos de 4 títulos disputados, nós perdemos os 4. E não é só questão de perder, porque podia perder. Sempre acho que perder também é um resultado possível. Não dá para achar que a gente vai ganhar tudo sempre. O problema é como perdeu. Nem é como perdeu, é como jogou. Como o Flamengo vem jogando. Esse é o problema. E aí, por que eu estou falando dos jogadores? Porque eu acho também que não é justo sacrificar, botar tudo nas costas, na conta do Vitor Pereira. Ele é um péssimo técnico, na minha opinião. Mas os jogadores também facilitaram muito o trabalho de imbecil do Vitor Pereira. Né? Facilitaram bastante o trabalho de péssima qualidade do Vitor Pereira para acabar com o futebol no Flamengo. Queria dar um destaque aqui, até escrevi ali, ó, falar do Ayrton Lucas. Queria dar um destaque para o Ayrton Lucas. Ele é o exemplo do que eu estou falando, ele é o exemplo do que eu espero para o Flamengo. É um jogador que se empenha. Você vê todos os jogos do Ayrton Lucas se destaca. Ele sobressai. Não só em cima dos outros dos jogadores adversários, mas mesmo com os jogadores do Flamengo. Não tem mais o que falar. Você viu o Ayrton Lucas em campo, parece que ele está numa rotação diferente dos jogadores do Flamengo. Parece que o jogo... Isso não é do tempo de vocês, tá? 78 rotações. Isso é disco de vinil. Coisa que a maioria nunca viu na vida. Mas, antigamente, disco de vinil era menor, era desse tamanho assim. E era pesadão. Então ele rodava em 78 rotações. Depois isso evoluiu e passou para, acho que é 120, eu não vou lembrar agora qual o número, mas passou para outra rotação mais veloz. E aí quando você bota o disco normal, né, o disco de vinil, qualquer disco para tocar na rotação, por que eu tô falando isso, gente? Tem nada a ver com futebol. Só para dizer que o Ayrton Lucas está num ritmo diferente dos jogadores do Flamengo. 78 rotações, para quem entendeu, entendeu. Para quem não tem referência, lamento muito, vai estudar. Vai na internet que você encontra. Então, queria muito dar destaque para o Ayrton Lucas. Vou falar de novo, daqui a pouco vamos falar em vender Ayrton Lucas. Ou alguém vai falar em comprar o Ayrton Lucas. Eu entendo que o Flamengo não está precisando de dinheiro. Apesar desse desfalque que vai ter agora por causa do Vitor Pereira, depois eu falo disso. Eu acho que não é a hora de vender Ayrton Lucas. Por quê? Porque o Flamengo não está, pelo menos aparentemente, não está precisando de dinheiro, porém está precisando de bons jogadores. E o Ayrton Lucas, na minha opinião, nos últimos, vamos supor, 5 jogos, o melhor jogador em campo foi Ayrton Lucas. Então eu não venderia o Ayrton Lucas. E acho que está na hora de rendermos homenagens a Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas precisa se sentir querido, amado pela torcida, que somos nós. Ele precisa sentir esse carinho, ele precisa sentir que o esforço dele não está sendo em vão. Porque deve ser muito triste você entrar em campo, correr pra cacete e ver que os seus amigos não estão correndo isso tudo. Ou pelo menos se estão correndo, enfim, alguma coisa estão fazendo de errado que não está combinando com o seu futebol. E aí o Ayrton Lucas tem que entender que nós, a nação rubro-negra, está do lado dele. A gente está reconhecendo o seu esforço, Ayrton Lucas. Nós, da nação, reconhecemos você como nosso herói nesse momento. Bom, já falei, o que mais? Aí agora vou voltar a falar do técnico de novo, né? Uma coisa que eu achei interessante, eu peguei o auge do Vanderlei Luxemburgo, e era muito maneiro ver o Luxemburgo sendo tecnicando o time. Porque você via, eu cansei de ver ele no meio do jogo sacar um jogador, tirar um jogador, dar esporro, às vezes era só na palavra ele mudava a história do jogo. O Vanderlei Luxemburgo tinha essa capacidade, ele conseguia mudar a história do jogo mexendo nas peças, ou trocando o jogador, ou mexendo na maneira como o time joga, ou dando esporro no jogador para ele mudar o jeito como ele está jogando. Seja como for, o Luxemburgo tinha essa capacidade, por isso eu considero ele um dos grandes técnicos do Brasil. Pena que ele teve uma história curta, relativamente curta, né?
Aí, o Luxemburgo, o trabalho dele que eu me lembro foi no Vasco. Eu não sei se saiu tão bem assim. Mas ele teve seu momento e achei ele um excelente técnico durante um tempo. Por que eu estou falando isso? Porque ontem o Matheus Gonçalves entrou depois, que eu nem vi, que eu tive que parar de ver o jogo. Enfim, essa é uma outra história. Matheus França deu um chapéu, não foi um chapéu, aquilo não foi um chapéu. Deu um edredom no Felipe Melo. Ele deu uma bicuda na bola para cima e saiu correndo. Na pelada, eu pelo menos não considero isso como lençol. Porque lençol quanto mais perto do jogador adversário a bola passa, mais bonito é. Então aquele chutão que o Matheus França deu na bola, a França só, não são várias não. Aquele chutão que ele deu pra cima, pegou na frente, correu mais do que o Felipe Melo, não foi um lençol, foi um edredom, porque foi uma coisa, porra, enorme, um chutão pra cima, uma longa distância que ele correu, enfim, tudo isso. Mas pra mim foi uma jogadaça, não tô diminuindo o mérito não, pra mim foi uma jogadaça. Ele chegou na frente, ele saiu uma semana depois e chegou um mês antes do Felipe Melo lá na frente. Conseguiu se aprumar, pegar a bola, né? De alguma forma conseguiu pegar a bola, não estava ainda 100% aprumado, mas aí faltou a experiência, porque ele chutou a bola em cima do goleiro do Fluminense, que eu estou com Alzheimer, estou esquecendo o nome de todo mundo, mas tudo bem. Então assim, Fábio, chutou a bola em cima do Fábio. Se o Matheus França tivesse um pouquinho mais de experiência, depois que ele deu o chapéu, depois que ele correu tudo que ele correu, aquilo tudo que ele correu, depois de tudo que ele fez, ele não ia ter pressa para arrematar como ele teve. Esse foi o único pecado. Ele ia fazer um golaço, ele ia fazer um gol antológico contra o Fluminense ontem. Mas ele teve pressa na hora de arrematar. E aí chutou a bola em cima do Fábio. E aí, tudo isso é para dizer o seguinte, logo depois dessa jogada, o técnico, o Fernando Diniz, que na minha mais singela opinião, na minha opinião mais ignorante de futebol possível, que eu não entendo nada de futebol, eu considero o Fernando Diniz como o melhor técnico em atividade no Brasil neste momento. Isso mesmo. Considero ele melhor até do que o Abel Ferreira, né, que está lá no Palmeiras. Tudo bem, ali eu acho que é briga boa, briga de cachorro grande, porque o Abel Ferreira também é um puta técnico. Agora, porque eu já critiquei muito ele, já reclamei muito dele, reclamei não que eu não sou palmeirense, mas já critiquei muito, já achei ele muito ruim, porque ele era um técnico muito reativo, não era proativo, ele não sabia propor o jogo, ele só sabia jogar bem quando ele era atacado e conseguia contra-atacar. Ele só sabia construir resultados em cima de contra-ataques. Então eu achava ele um técnico muito limitado. Mas no final do ano passado, já no final do Brasileirão do ano passado, sei lá, a partir de que mês, outubro, novembro, não sei, não lembro, o Palmeiras se transformou, virou um time avassalador, bonito de ver jogar. Então, voltando a falar do Diniz, o Diniz, assim que o Matheus França fez essa jogada em cima do Felipe Melo, ele foi lá e sacou o Felipe Melo. Tirou o Felipe Melo e colocou, não me lembro quem, não lembro mais qual foi o jogador. O jogo ontem foi meio tumultuado para mim, porque estava acontecendo uma opção de coisa aqui. Enfim, estavam acontecendo algumas coisas dentro da casa e eu não pude prestar muita atenção no jogo. E eventualmente eu perdi algumas coisas. Então não sei quem entrou no lugar do Felipe Melo. Mas sei que o técnico do Fluminense estava assistindo o jogo e é técnico. Porque o Vitor Pereira ou não estava assistindo o jogo do Flamengo ou não é técnico. Porque não é possível que ele não estivesse vendo que o Flamengo estava sofrendo na mão do Fluminense. E aí de novo falar do Luxemburgo. O Luxemburgo conseguia mudar isso, às vezes sem mudar o jogador. Ele só corrigia o posicionamento dos jogadores, corrigia a atitude dos jogadores e conseguia fazer o time dele jogar melhor. O Vitor Pereira ontem tava, você via ele, não tem nenhum papel aqui, deixa eu pegar um papel aqui. Ontem, Vitor Pereira estava assim, ó, escrevendo. Sem dúvida, ele estava fazendo jogo da Mega Sena. Isso aqui é Lotomania, não, como é que é? Dupla Sena aqui, da Mega Sena, achei. Ele, sem dúvida, estava fazendo o jogo da Mega Sena, aquele filho da puta, porque não fez nada. Aquela porrada de anotação, pra quê? Não mexeu em nada, só o que ele fez foi o óbvio, substituir 6 por meia dúzia, como ele sempre faz, botar sempre os mesmos jogadores, não muda nada, não cria nada, não inventa nada. Que técnico de bunda é esse? Ai, ai. Então, por que eu
puxei esse assunto? Para comparar, deixar bem clara a comparação entre o Vitor Pereira, que é um medalhão, que veio lá de fora, que é europeu, contra o Fernando Dinizinho aqui, brasileirinho aqui, ó, humildezinho, gente boa, não fala mal de ninguém. Coitado dos jogadores do Fluminense, como aquele cara grita no ouvido deles. Enfim, essa mania de achar que a gente tem que buscar técnico lá fora, por quê? Será que temos? Porque pra mim, Fernando Diniz tá pau a pau com esses caras aí. Eu só queria ver o Fernando Diniz pegar um time bom. O time do Fluminense agora tá ficando bom. Se o Diniz pegar um plantel, não são 11 jogadores não, tem que pegar pelo menos 22 daí pra cima. Tem que pegar um plantel bom, ele tem que pegar um elenco bom, eu achei a palavra melhor, elenco. Se o Diniz pegar um elenco bom, que o elenco do Fluminense está ficando bom, ele vai ficar imbatível, ele vai ficar invencível. Eu espero mesmo que isso aconteça, para ver se muda essa cabeça desse povo todo que mexe com o futebol, principalmente o pessoal da imprensa, parar de falar que a gente precisa de técnico europeu. Gente, técnico europeu para mim só se for o Jürgen Klopp ou o Guardiola, o Pep Guardiola. Na verdade é a ordem inversa, né? Ou o Pep Guardiola, que é o melhor do mundo, ou o Jürgen Klopp, que é o segundo melhor do mundo. Ou o Matheus Tuchel, que eu insisto... Matheus não, como é o nome dele? Thomas Tuchel, que eu insisto em falar dele. Ninguém gosta desse cara, mas eu achei ele um gênio. Então assim, se não for esses dois e mais o Thomas Tuchel por minha conta, a gente não precisa de estrangeiro nenhum não. Estão falando aí em contratar o Ancelotti para a seleção brasileira. Para mim é só mais um velho ultrapassado que vai vir para cá para encher o saco da seleção brasileira aqui, fazer a mesma merda que os técnicos velhos aqui do Brasil já fazem. Não sei para que buscar europeu lá fora se não for um cara moderno. Para buscar Ancelotti, deixa os velhos que já estão aqui mesmo, não faz diferença. Isso não tem nada a ver com o Fla-Flu, né? Mas tudo bem. Bom, já falei. Escrevi aqui também, lembrar também do que aquele negócio do Vitor Pereira, né? Por que o Vitor Pereira nunca era para ter vindo para o Flamengo? Primeiro porque o Dorival Júnior não era para ter saído, mas vamos falar do que eu anotei ali. Importante lembrar também que o Vitor Pereira, para sair do Corinthians, inventou até que a sogra estava doente. Então isso depõe até contra o caráter do cara. Não é legal vir falar de caráter fazendo vídeo pro YouTube. É canalice da minha parte fazer isso. Mas eu estou tão puto com o Vitor Pereira que eu vou me permitir essa canalice. Não estou dizendo que ele é um mau caráter. Eu estou dizendo que o cara que diz que a sogra está doente, que ele precisa viajar para Portugal porque a sogra está doente, sai do Corinthians e nem vai a Portugal, já fica por aqui mesmo, na Gávea, não vou dizer que ele é mau caráter. Tirem suas conclusões. Essa é boa. Que mais? Aí sim, aí tava assistindo hoje Sport TV e aí o Rizek falou, que eu já falei também, né? Falou do Diniz. E o que ele falou que eu achei interessante. Eu também acho isso. A sobrinhada diz que eu estou errado, que eu não entendo nada de futebol. É verdade, eu não entendo mesmo nada de futebol. Mas eu acho o que o Rizek falou, que o Fernando Diniz consegue, ele tem uma capacidade de se adaptar ao elenco. O Diniz não quer que os jogadores se adequem ao que ele quer, a ideia de jogo que ele tem na cabeça. Não. Ele consegue ajustar as coisas. É claro que ele implementa uma ideia que ele tem na cabeça, é óbvio. Ele quer sim ajustar os jogadores ao seu método de jogar futebol. Sim, mas ele consegue fazer isso ao mesmo tempo adaptando o método ao jogador. Deu para entender? É as duas coisas em conjunto. Ele não exige que o jogador faça funções que desconhece. Ele consegue adaptar a sua tática à técnica do jogador. Ao mesmo tempo que tenta adaptar a técnica do jogador ao seu esquema tático. Isso parece uma bobagem, parece que eu não sei o que eu estou falando, mas eu vou dizer um negócio para vocês, isso é brilhante, isso é sensacional, e foi isso que o Rizek falou hoje. Ele tem a capacidade de adaptar a sua tática aos seus jogadores, não integralmente, é uma faca de dois legumes, ele vai adaptando, vai moldando o jogador daqui e ajeitando a tática dali, ele vai juntando, fazendo disso um conjunto, achei a palavra, conjunto, que é exatamente o que está faltando para o Flamengo. O maior problema do Flamengo é justamente esse, não tem conjunto. O Vitor Pereira espera sempre que os jogadores resolvam as coisas individualmente, que o Cebolinha faça uma jogada individual e crie uma oportunidade de gol, que o Gabigol faça uma jogada individual e crie uma oportunidade de gol, que o Pedro faça uma jogada individual e crie... Enfim, é tudo individual, não tem conjunto,
Você não sente o que você sente vendo o time do Fluminense jogar. Que os jogadores trocam passes quase que automaticamente, quase que sem pensar. Isso é treino. É isso que está faltando para o Flamengo. Treino. Um treinador, um técnico, um cara que saiba treinar o time. E aí, voltando a falar do Diniz, né? É isso. Eu escrevi um monte de coisa só para dizer isso. O Rizek falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. O Diniz tem essa capacidade de ir adaptando os jogadores à sua tática, tanto quanto adapta a sua tática aos seus jogadores. Ele não reclama de elenco, como o Vitor Pereira fez no Corinthians. Ele não reclama que precisa de jogadores, como o Vitor Pereira faz toda hora. Ele não reclama dos jogadores. Ele vai ajustando. Eu queria lembrar que ele botou o Caio Paulista como lateral. Muita gente criticou ele, mas do meu ponto de vista, eu não sou tricolor, não acompanho os jogos do Fluminense. As poucas vezes que eu vi o Caio Paulista jogar de ala, nem de lateral, eu acho que deu muito certo. Então, palmas pro Diniz. E para encerrar a sessão Rizek e Diniz, eu concordo plenamente com o que o Rizek falou. O Diniz realmente tem essa capacidade de tirar o melhor dos jogadores. Ele consegue tirar o melhor rendimento do time como um todo. Justamente porque ele não se baseia no indivíduo jogador, na individualidade do jogador. Ele se baseia no conjunto do futebol justamente para fazer sobressair aquela individualidade. Não vou tentar explicar isso não, porque o vídeo já está enorme, já está... Nossa, estou falando já estou até com a garganta seca, tanta merda que eu estou falando aqui. E aí, para encerrar, né, o Rizek também falou uma coisa que eu concordo. Que a proposta de trazer o Vitor Pereira, eu não vou falar o nome do sujeito não, porque pode ser que eu esteja acusando o cara indevidamente. Não vou falar o nome do sujeito. Mas eu acho que teve alguém no Flamengo que disse que a ideia de trazer o Vitor Pereira era justamente provocar mudanças. Ou seja, a ideia era mesmo trazer o Vitor Pereira para acabar com esse negócio de medalhão no Flamengo. Jogador que tem vaga certa no Flamengo. Essa foi, pelo menos em algum lugar eu ouvi alguém falar sobre isso, e a mensagem era essa, que o Vitor Pereira vinha assim para trazer mudanças, provocar mudanças, para mudar. E aí o Rizek falou uma frase que eu achei sensacional. A única coisa que eles conseguiram mudar, desconstruir, melhor dizendo, né, foi o Flamengo vitorioso. A única coisa que o Vitor Pereira, junto com essa diretoria incompetente que está aí, a única coisa que eles conseguiram mudar foi o fato de que o Flamengo era vencedor. Agora ele é perdedor. É óbvio, né? Estou falando isso porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, venceu a Libertadores, bem ou mal, conseguiu se recuperar um pouquinho, só um pouquinho no Brasileirão, mas também não tinha como o Dorival Júnior fazer mágica, não tinha como ele se recuperar não, né? Não tinha como ele se recuperar no Brasileirão e ainda assim vencer a Libertadores e vencer a Copa do Brasil. Não dava, não tinha como. Eu acho que não tem como. E acho que ele fez um bom trabalho no Brasileirão também, que a gente saiu acho que de 11º lugar para 4º lugar. Eu não me lembro mais a colocação do Flamengo, mas teve uma melhora até no Brasileirão. Se tivessem convocado, se tivessem contratado o Dorival Júnior mais cedo, se tivessem mandado o Paulo Souza embora mais cedo, que foi outro erro imbecil dessa diretoria incompetente, se tivessem colocado o Dorival Júnior mais cedo no Flamengo, desde o início dos trabalhos, talvez a gente, não vou dizer que fosse ganhar tudo, mas talvez chegasse lá, nas cabeças, no Brasileirão também. Quem sabe até podia fazer mesmo uma tríplice coroa, ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Quem sabe até conseguimos isso com o Dorival Júnior. Mas não conseguimos. E aí o Rizek falou isso. A única coisa, a única mudança que eu consegui, porque o Vitor Pereira veio para mudar. A única coisa que ele conseguiu mudar foi o Flamengo vencedor para Flamengo perdedor. E aí, ó, aplausos para essa diretoria que está aí, porque isso é mérito exclusivo dessa diretoria incompetente que trouxe Paulo Souza, depois trouxe Vitor Pereira, tirando o Dorival Júnior. Tirando o Dorival Júnior no momento vencedor do Dorival Júnior. O Flamengo estava vencedor. Aí vem aquele papo, mas nos últimos 4 jogos do Brasileirão estava mal, não sei o quê. Gente, uma hora também cansa. Já tinha conquistado a Libertadores, já tinha conquistado a Copa do Brasil. O Brasileirão era muito difícil recuperar a diferença de pontos para o Palmeiras. Por que não dar uma relaxada? É hipocrisia dizer que foi por causa disso que mandaram o Dorival embora.
ou trouxeram o Vitor Pereira porque esperavam mais. Isso é hipocrisia, não é verdade. Trouxeram o Vitor Pereira por causa da merda, do inferno, da vitrine, da moda, porque tá na moda ter técnico português. Aí trouxeram o português de merda, que já estava no Corinthians, não fez um bom trabalho lá, e aí trouxeram ele pro Flamengo. Pra quê? Pra fuder com o Flamengo. Eu fico puto, porque essa diretoria que tá aí, eu não quero falar o nome do sujeito, até porque eu tenho medo de morrer, mas vai sair ileso. Vai sair como se não tivesse cometido erro nenhum. O Vitor Pereira vai ser mandado embora, vai sair com o bolso cheio, com mais 15 milhões, única e exclusivamente por ter sido extremamente incompetente, e esse cara, que eu não quero falar o nome, vai continuar lá, falando merda à vontade, fazendo merda mais à vontade ainda. Tinha que ser mandado embora, ou tinha que pagar esses 15 milhões do bolso dele. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora mesmo eu vou falar sobre isso. Então é isso. O Rizek falou que a única coisa que eu vou te chamar de diretoria, tá? A única coisa que essa diretoria conseguiu fazer foi destruir as conquistas do Flamengo, da Libertadores, da Copa do Brasil, com o Dorival Júnior. Chamou um técnico novo, que já não estava dando certo no Corinthians, enfiou ele goela abaixo aqui no Flamengo, deu um monte de merda, não tiveram, não sei se é humildade, eu não sei por que não voltaram atrás, talvez porque também voltar atrás não fosse mais possível, não sei como seria, né, se o Dorival poderia voltar, eu não sei, não dá para dizer. O que dá para dizer é, essa diretoria foi extremamente incompetente, foi extremamente amadora, foi extremamente antiprofissional, não pensou no clube, não teve um planejamento de longo prazo, aliás, não teve nenhum planejamento, porque se queria trocar de técnico, que trocasse depois das disputas dos 4 títulos que a gente perdeu. Se queria mesmo que houvesse mudança, deixasse as mudanças para o Brasileirão. Então continuava com o Dorival Júnior até passar a Supercopa, a Recopa, o Campeonato Carioca, qual é o outro mesmo que eu esqueci? O Mundial. Então ele deixava passar. O mais importante, o Mundial. Não podia ter trocado de técnico às vésperas do Mundial. Isso é revoltante. Eu tô com tanta raiva dessa diretoria que você não faz ideia. Não podia ter trocado o Dorival Júnior às vésperas do Mundial. E aí vem a Recopa, a Supercopa e agora o Campeonato Carioca. 4. Perdemos 4 títulos por causa, única e exclusivamente, dessa diretoria que está aí. E que vai sair ilesa, impune, incólume. Não vai sofrer nenhum tipo de revés, de punição, de nada. Vai continuar lá dando as cartas como se fosse dona do baralho. E né? No final das contas é mesmo, né? Pelo menos por enquanto. Então, você que é torcedor não, você que é sócio, que tem voz, eu não tenho, eu sou João Ninguém, não tenho vontade de ser sócio, infelizmente. Queria muito ter vontade de ser sócio do Flamengo, mas não tenho. Então você que tem voz, que vota, faça-se ouvir. Comece a gritar que você quer fora. Todo mundo está nessa diretoria aí. Aliás, todo mundo não. Só quem está envolvido com a contratação, com a demissão do Dorival Júnior e com a contratação do Vitor Pereira, contratação e manutenção do Vitor Pereira. Então você, que é sócio-torcedor, que é torcedor mesmo, né, que tem grana, tu que tem grana, você que tem dinheiro que eu não tenho, que frequenta a Gávea, que é sócio, e o cacete a 4, não pode falar palavrão, quase que saiu. Então você, faça a sua voz ser ouvida, grite contra essa diretoria incompetente, inepta, incapaz, que está destruindo o meu Mengão. Pelo amor de Deus. Bom, para encerrar, vou falar de novo da moda do técnico, né? Só porque eu escrevi ali, vou falar, né? Tá na moda agora esse negócio de técnico europeu. Cara, isso... Eu vi um apresentador, infelizmente eu não vou me lembrar o nome desse apresentador, um apresentador da ESPN, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não sei se é apresentador, comentarista, um cara que trabalha no ESPN, falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: nós somos o Brasil. Até hoje, apesar de tudo, apesar de todas as péssimas campanhas nas Copas, nas últimas Copas e tal, continuamos sendo o Brasil. O jogador brasileiro é reconhecido e temido no mundo inteiro. Então nós temos o melhor futebol. Nós temos 6 Copas do Mundo. 6, né? É isso mesmo. Ou 5. Sinceramente, não me lembro se o Brasil é penta ou hexa. É penta, o Brasil é penta, acho que não tem hexa, né?
sei lá. Enfim, nós temos, não tem nenhum outro país no mundo que tem o mesmo número de Copas que nós temos. Não tem outro país no mundo que tem um futebol bonito, técnico, como nós temos. Então, por que nós precisamos de técnico europeu? Será que eles são mesmo tão melhores assim do que os técnicos brasileiros? Ou será que a gente... Isso aí é por minha conta, tá? O cara da ESPN só falou isso. Ele só disse o seguinte: nós somos o Brasil. Nós temos o maior número de campeonatos mundiais de futebol da história. Por que nós precisamos copiar os europeus? Por que nós precisamos de técnicos europeus? O nosso erro é justamente querer copiar os europeus. Nós temos que voltar a jogar o futebol à moda brasileira, que foi a Copa de 82, para quem não sabe do que eu estou falando. 82, para mim, foi o máximo do futebol brasileiro. E nós temos que voltar para aquele futebol. E aí vai ter um monte de velho imbecil que vai dizer assim: ah, mas não ganhou nada. Não ganhou nada, mas jogava muito. Não dá para você discutir o resultado. Não dá para discutir. A gente foi tetra com uma das piores campanhas. Pior campanha não. Uma campanha ruim do Brasil. Uma das piores Copas da história das Copas do mundo. Foi um nível baixíssimo de futebol. Foi uma Copa horrorosa, horrível. E o Brasil passou raspando. O Brasil passou empatando em todos os resultados, em todos os jogos mata-mata. Inclusive foi campeão numa disputa de pênaltis, com o Roberto Baggio, que à época era o melhor jogador do mundo, chutando um pênalti por cima do travessão. Então não podemos esquecer isso. O futebol de resultado da era Parreira, que resultado? O único resultado que deu foi dar uma sorte do cacete e o melhor jogador do mundo bateu um pênalti para fora. Foi esse o único resultado que o futebol de resultado conseguiu. Então a gente tem que voltar sim, revisitar sim aquele futebol de 82, onde se jogava bonito, onde o brasileiro era o melhor jogador do mundo, onde nós tínhamos o melhor futebol do mundo e só não ganhamos a Copa do Mundo porque a Copa do Mundo é assim. Nem sempre o melhor vence. A história está cheia de decisões de Copa do Mundo onde o melhor não venceu. Então dizer que por isso, porque o Brasil não ganhou nada é a Copa do Mundo, né? Porque o Brasil não venceu a Copa do Mundo em 82, a gente tem que descartar aquele futebol? Não, pelo amor de Deus, claro que não. E eu falei tanto que eu já até me perdi no que eu ia falar aqui. É isso mesmo, não tem mais o que. Eu vou encerrar por aqui para dizer isso. Não sei por que a gente tem essa fixação de futebol europeu. Eu até concordo que o futebol europeu está muito melhor do que o brasileiro, mas acho que a gente pode melhorar o nosso futebol sem precisar copiar eles, sem precisar trazer técnico europeu para cá, para dentro do Brasil. Não precisamos. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa dar oportunidade para técnicos novos. Eu vou citar como exemplo, não é que eu queira que o técnico do Água Santa seja o técnico da seleção brasileira, não. Nem técnico do Flamengo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele é um bom exemplo. O técnico do Água Santa, que eu não sei nem o nome dele, conseguiu disputar o Campeonato Paulista. Chegou na final do Campeonato Paulista. Esse cara tem que ser olhado com atenção. Porque esse cara é o técnico, é o verdadeiro bom técnico. Porque mesmo sem ter um elenco, jogadores de nome, de preço, de custo, mesmo sem isso, ele foi lá e disputou o Campeonato Paulista. E bateu, foi vice-campeão do Campeonato Paulista. Então esse cara que merece uma oportunidade. Não é o Ancelotti, não é técnico europeu, não. É técnico brasileiro que precisa de oportunidade. Eu não sei também quem era o técnico do Ituano no ano passado. O Ituano, eu vi mais de um jogo do Ituano, acho que estava na Série B ainda. Eu vi mais de um jogo do Ituano que eu fiquei impressionado como o time do Ituano joga. Como joga, como é o conjunto, como joga em conjunto, como toca bola, como corre, enfim. É um futebol bonito e é o Ituano. Eu não me lembro de um jogador do Ituano que tenha sido falado, que tenha ficado famoso. Se tem, eu não me lembro. O que importa mais um exemplo de time que não tem jogadores caros. E o técnico consegue tirar leite de pedra. Então esse técnico precisa ser olhado com atenção. A gente precisa parar com essa palhaçada de que precisa ser português ou europeu para ser técnico no Brasil. Não precisa. O que a gente precisa é abrir espaço para novas ideias, para cabeças novas em todos os sentidos. Nova de idade, cronologicamente falando, nova de ideia. Pessoas que tenham propostas diferentes para o futebol. Quando eu digo diferente, diferente mesmo. Não é copiar europeu, não. É o cara vir com uma proposta de futebol que sai da cabeça dele. A gente tem que permitir isso. A gente tem que se permitir essa inventividade, essa criatividade, porque essa é a marca registrada do futebol brasileiro.
E a gente está perdendo isso. Desde 82 que a gente vem perdendo isso. Com essa coisa de copiar. Ah, porque futebol de resultado. Ah, porque você ganha o jogo não perdendo. Não, você ganha o jogo fazendo gol, pelo amor de Deus. Eu não vou falar disso não, porque senão vai ser mais 3 horas de vídeo aqui. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Queria falar também, já falei dos técnicos, né? Eu acho que o Fernando Diniz, na minha opinião, nesse momento, ainda mais depois do jogo de ontem, é o melhor técnico em atividade aqui no Brasil. Considero ele um puta técnico. Acho que ele, para mim, seria o próximo técnico da seleção brasileira. Não acho o Ancelotti uma boa pedida. Não gosto do Ancelotti. Eu cheguei a ver jogos do Ancelotti, não vou lembrar qual, um jogo eliminatório do Ancelotti. Eu acho que foi contra o Manchester City. Não me lembro. Mas o Ancelotti estava com o Real Madrid já. Isso foi ano passado, não foi essa temporada não. Temporada passada. E tomou um sufoco. Tomou um sufoco. O time adversário, que eu não me lembro se era o Manchester City, eu acho que era o Manchester City, mas não importa. O adversário do Real Madrid sufocou o Real Madrid. Teve bola na trave, teve várias oportunidades de gol e a bola não entrou porque não quis. E aí, de repente, o Real Madrid foi lá e achou 2 gols em campo. E aí o Ancelotti passou, acho até que foi campeão na temporada passada. Não me lembro, mas o que eu me lembro, nesse jogo pelo menos, eu me lembro que o Real Madrid passou. Mas passou sem mérito nenhum. Então a gente não pode analisar só o resultado. É necessário analisar o desenvolvimento do jogo. É necessário analisar o processo do jogo. Porque o Ancelotti deu sorte dessa vez, como deu sorte várias outras vezes. Mas sorte não vai acontecer sempre não. Então assim, se você pegar um número X de jogos, vamos colocar aqui o número de 100 jogos. Se você pegar um número de 100 jogos, botar o Ancelotti como técnico, nos 100 jogos, ele vai dar sorte em alguns, mas vai perder a maioria. E é isso que interessa. Para mim, pelo menos, o que interessa é isso. É não contar com a sorte. Não tem como explicar. Eu fico pensando aqui milhões de coisas que estão passando na minha cabeça. Não dá para explicar isso melhor. Só o que eu posso dizer é, eu não quero que o Ancelotti seja técnico da seleção brasileira. Eu sinceramente espero que o Tite não seja o técnico do Flamengo. Apesar de achar que o Tite pode ser uma boa pedida aqui para o Brasil ainda. Mas eu não gosto, eu particularmente não gosto das ideias do Tite. Acho um futebol ultrapassado. Estou falando do Tite porque já teve aí notícias na internet dizendo que o Tite vai ser o próximo técnico do Flamengo. Eu não apostaria nisso, mas é possível. Eu sinceramente espero que não aconteça. E para encerrar, mais um nome que foi aventado, que é sempre aventado, sempre que fala em técnico do Flamengo, qual o nome que surge? JJ, Jorge Jesus. Então, de novo, está sendo falado aí, está sendo jogado ao vento, jogado ao Léo. Não é o Léo Pereira, não, é o Léo jogado para o espaço, para o infinito. Que Jorge Jesus vai ser o próximo técnico do Flamengo. E aí tem uma história complicada por trás disso, eu não vou falar não. Eu já nem sei mais há quanto tempo eu estou falando. Deve ter uma meia hora que eu estou falando merda aqui e não paro. Então vou encerrar dizendo que estão dizendo que JJ pode ser o próximo técnico do Flamengo. Assim como o Tite também estão dizendo que pode ser o próximo técnico do Flamengo. Eu não sei. E o que eu sei é que por enquanto não tem ninguém. Acho que o Vitor Pereira nem foi oficialmente demitido ainda. Então vamos esperar para ver. Vamos aguardar para ver. Eu queria muito que o Flamengo arrumasse, inventasse um técnico novíssimo, que ninguém nem ouviu falar. Talvez, quem sabe, até o técnico do Água Santa. Estão falando também do Kudê, que tá lá no Galo, tá lá no Atlético Mineiro, mas não tá bem lá também. É outro cara também que eu até gosto de algumas coisas que ele faz, mas acho também que já não deu muito certo em alguns lugares. Já, por exemplo, o próprio Atlético Mineiro. Ele não está funcionando muito bem lá não. Enfim, são várias possibilidades. Eu realmente queria que viesse um técnico novo, novo mesmo, novo assim, de idade, que não tivesse 60 anos de idade. Quem está falando aqui é um velho, tá? Eu tenho lugar de fala, tá bom? Eu tenho 58 anos. E que tivesse novas ideias também, não é só novo de idade, novo de ideias também. Também não adianta botar um cara de 40 anos que vai jogar um futebol retranqueiro igual o Tite. Não adianta nada. Gente, falei, não disse nada, como sempre. Cola aqui no meu canal, se inscreve no canal Urubu Virtual, dá um like aí pra mim, escreve qualquer coisa nos comentários. Queria lembrar também que na descrição do vídeo aqui embaixo tem o meu site, vai lá, se cadastra. Esse site é uma rede social exclusiva para quem é rubro-negro
de corpo, alma e coração. Se você é Mengão, vai lá e se cadastra, para a gente poder trocar ideia por lá. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!